Do Márcio França, foi comentado aqui, foram apresentadas 645 emendas a essa medida provisória apresentada pelo governo. O senhor é autor de 90 dessas 645 emendas, aproximadamente 15% das emendas são de sua autoria. Então, eu gostaria da sua avaliação em relação a essa medida provisória 595. O senhor acha que o governo acertou na intenção, mas deixou muita coisa a desejar na regulamentação, e é isso que o senhor quer corrigir? Qual é a sua avaliação? O governo errou no formato. As medidas provisórias, elas foram criadas, elas foram inventadas pelo legislador para tratar de determinados assuntos. Alguns assuntos, por complexos, eles não devem ser tratados em medida provisória. Esse é um caso. Tanto é assim que a lei anterior que vigia até então, a 8.630, levou 2 anos aqui do Congresso sendo debatido por todo mundo participou, as pessoas tiveram a oportunidade de falar, expor as suas opiniões, os setores envolvidos dos portos tiveram a sua opinião respeitada, e aí saiu um formato de uma lei que é uma das leis mais modernas do mundo, que copia o modelo holandês, que é esse que você mostrou há pouco, que é um dos mais eficazes, né? Já o formato que o governo adotou, irresponsável no meu modo de entender, não ouviu ninguém, não ouviu as partes envolvidas com o setor e editou uma medida provisória sem que ninguém soubesse como seria e, claro, aí provocou toda essa sequência de emendas, né? Pode ser que tenha tido a intenção correta, porque a presidente é uma pessoa bem intencionada. Naturalmente, ela quis fazer para melhorar o país, não é? Mas, por evidente também, não foi isso que ela conseguiu produzir. Porque o formato que ela fez de MP afastará investimento dos atuais investidores e afastará os novos também. Porque quando você cria uma insegurança jurídica, como está criada com a MP, na verdade, nem você mantém os que estão e nem você atrai os que virão. E, além de tudo, por consequência também, acabou ferindo gravemente os direitos dos trabalhadores portuários, né? Que foi um grande arranjo brasileiro de paz, de pacificação, feito lá para trás, quando o antigo governo, que a gente tanto criticou, nós e o governo e o partido do governo, criticamos, quando mexeram na regra portuária, queriam excluir os trabalhadores, que são os verdadeiros, as pessoas que construíram os portos do Brasil, né? Ao longo desses anos todos. E então, na época, o então senador Mário Covas criou uma brilhante engenharia de criação de um formato específico para esses terminais e essa regra que vige até hoje. E, de verdade, o Brasil avança radicalmente bem nessa área. Nós transportamos, os operadores hoje fazem 1000% a mais do que faziam 10 anos atrás, né? Porque os portos brasileiros, embora sejam públicos, eles são concessionados. E quando você tem carga própria, você pode ter o seu porto privado. E aí você exporta ou importa os seus produtos por aquele porto. O que o presidente está fazendo é um modelo que você não viu ali naquela relação, mas o único país do mundo que tem portos privados, como está se propondo agora no Brasil, é a Inglaterra. E um pedacinho da Nova Zelândia, né? Então, na verdade, não é comum no mundo todo ter portos privados. Porque porto está garantido na Constituição, que é uma operação pública, e para você alterar a Constituição, você tem que mandar por emenda constitucional, e não por medida provisória. Então, José Augusto, você é diretor do portal de notícias especializado em logística e transportes, né, agência T1. E o deputado Márcio França trocou num ponto que está sendo mostrado como talvez o ponto mais importante desse conjunto de medidas, que é a possibilidade dos terminais privativos passarem a transacionar não só os produtos produzidos pelo proprietário do porto e de forma residual por terceiros, mas ele pode poder fazer um terminal e passar por ali produtos de quem quer que seja, né? Esse parece que é a grande mudança que está sendo colocada nessa medida, né? Quais os impactos de uma mudança dessa natureza para o mercado? Primeiro, eu gostaria de dizer, numa linguagem que talvez quem está nos assistindo possa entender, que o diagnóstico está equivocado e, portanto, a proposta está ineficiente, né? E há uma diferença entre granéis e contêineres. O marco regulatório atual, conforme o deputado disse, ele é usado em todo o mundo, todos os países desenvolvidos usam, tem esse marco regulatório que vigia aqui, infraestrutura pública do porto com operação privada. Esse terminal a Holanda, que está ali em primeiro lugar, ele tem 2 operadores privados só. E se houvesse uma tentativa de que lá pudesse existir quantos terminais privados se quisesse,
Eles não permitiriam, por uma questão muito simples. É tiro no pé. Por quê? Porque o porto ele precisa de uma grande escala de operação para conseguir produtividade e baixar o custo. Então, o Brasil não tem problema na infraestrutura portuária. Tem problemas de acesso, de burocracia, que são problemas que um país que está crescendo que nem o Brasil tem que apresentar mesmo. Mas, por exemplo, entre 2002 e 2012, a corrente de comércio exterior subiu de 100 bilhões de dólares para 480 bilhões de dólares. E a movimentação de contêiner, porque esse assunto todo que a gente está falando aqui se resume a contêiner. Porque granel estava resolvido já. Granel, o marco regulatório que existia antes, não criava nenhum problema para quem quisesse fazer um terminal. Tem um dado aqui que acho que todo mundo, ninguém sabe, possivelmente. Em 2010 sobre 2009, o Brasil, as exportações cresceram 32% e as importações 43%, mais do que a China, né? E 2011 sobre 2010 foi na faixa entre 24% a 27%. Ora, 2 anos seguidos ter esse crescimento gigantesco da movimentação não poderia ser com uma infraestrutura deficiente. Quer dizer, tem alguma coisa errada nesse diagnóstico. Então, e se está errado o diagnóstico, é óbvio que vai estar errada a proposta, né? Então, por exemplo, a intenção da presidente é boa, tem que aumentar a competição? Tem. Agora, essa medida, ela não aumenta, ela inviabiliza a competição, né? Porque quase ninguém sabe que quando você aí que produz, por exemplo, móveis, né, em algum lugar do Brasil, e você tem um mercado consumidor, por exemplo, no Japão, você quer mandar esses móveis para o Japão. Todo mundo acha que você vai poder chegar e vai procurar o seu terminal e dizer, eu vou mandar essa minha produção pelo terminal de Vitória, ou de Vila Velha, ou pelo terminal de Rio Grande. Não, isso não é verdade. Para começar, não é o exportador que diz em qual terminal que ele vai escoar a coisa dele. Mas quase ninguém sabe disso, né? E sabe menos ainda que quem decide tudo isso é o armador. Claro. Não é o operador. Então, quando fala assim, vamos aumentar a competitividade, quanto mais porto, melhor, é melhor para o armador. Porque é o armador que decide. Ele diz assim, esse teu móvel eu não vou pegar em Vitória, não. Embora você queira, a minha linha para o Japão não para em Vitória, é em Santos. Então, você vai ter que levar o teu móvel para Santos, porque é lá que eu vou pegar. E aí a gente tem um outro problema, que é como levar por rodovia esse móvel que iria sair, que você queria que saísse por Vitória, certamente porque era mais fácil, e vai ter que sair por Santos. Isso. E aí tem um dado adicional. Todo mundo pensa que esse exportador vai pagar ao operador do terminal. Não é o que todo mundo pensa? Portanto, quanto mais barata a tarifa... O brasileiro pagaria para o operador do terminal. Na verdade, ele paga para o armador. Então, as pessoas pensam assim, então, quanto maior competitividade, os terminais vão baixar preço, isso vai ser bom para o usuário. Lê do engano. Claro. Porque o exportador paga ao armador. E o armador repassa mais ou menos entre metade a 60% para o operador do terminal. Então, quanto mais barato for a operação do terminal, é melhor para o armador, porque ele não vai reduzir o preço dele, porque o preço dele é função do mercado, não é função do custo. E então isso tudo leva a uma proposta que não tem a ver com o que se pretende.